Você já parou para refletir sobre quantas vozes diferentes disputam sua atenção a cada instante do dia? Vivemos em uma época sem precedentes na história da humanidade, onde o bombardeio de informações, opiniões e influências externas atinge níveis absolutamente extraordinários. Billy Graham certa vez observou que a tecnologia moderna nos conectou ao mundo inteiro, mas frequentemente nos desconectou de Deus. Esta realidade nunca foi tão evidente quanto nos dias atuais, onde milhões de pessoas vivem em constante agitação interior, buscando desesperadamente por direção clara, enquanto suas almas permanecem profundamente insatisfeitas. O cenário contemporâneo apresenta um paradoxo fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Temos acesso instantâneo a mais informações do que qualquer geração anterior poderia sequer imaginar. Possuímos ferramentas de comunicação que nos permitem conversar com pessoas do outro lado do planeta em tempo real. E dispomos de recursos tecnológicos que nossos avós considerariam pura ficção científica. Contudo, pesquisas revelam que os níveis de ansiedade, depressão e sensação de vazio existencial atingiram patamares alarmantes, especialmente entre jovens de 18 a 32 anos. As plataformas digitais, que prometiam aproximar as pessoas frequentemente, as deixam mais isoladas e confusas do que nunca. Os algoritmos das redes sociais criam bolhas de informação que distorcem nossa percepção da realidade, alimentando constantemente nossos cérebros com conteúdo designed para gerar dependência emocional e manter nossa atenção cativa por horas intermináveis. As notícias fluem incessantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, despejando sobre nossa consciência uma torrente avassaladora de crises econômicas, instabilidade política, conflitos internacionais, desastres ambientais, pandemias e uma infinidade de motivos para vivermos em estado perpétuo de alerta e preocupação. Os relacionamentos humanos, que deveriam ser fontes de apoio e compreensão, frequentemente se tornam campos de batalha onde expectativas irreais e pressões sociais criam tensões insuportáveis. Familiares bem-intencionados oferecem conselhos contraditórios sobre carreira, relacionamentos e finanças, cada um convencido de que sua perspectiva é a única correta. Amigos sinceros apresentam sugestões baseadas em suas próprias experiências limitadas, sem compreender completamente as nuances específicas de nossa situação particular. Colegas de trabalho compartilham opiniões sobre decisões que podem impactar nossa vida profissional por décadas, sem possuir o conhecimento completo de nossas circunstâncias pessoais ou aspirações mais profundas. Em meio a este turbilhão ensurdecedor de vozes competindo constantemente pela nossa atenção, surge uma pergunta fundamental que ecoa no coração de todo ser humano sincero. Onde está a voz de Deus quando mais desesperadamente precisamos dela? Porque parece que o Criador do Universo permanece silencioso, justamente nos momentos quando nossa necessidade de direção divina é mais urgente e crítica. Billy Graham enfrentou esta mesma questão durante seus mais de 60 anos de ministério evangelístico, pregando para milhões de pessoas ao redor do mundo. E sua resposta era sempre categórica e transformadora. Deus não está em silêncio. Ele nunca parou de falar. O problema não está na ausência da voz divina, mas na nossa incapacidade crescente de o velar em meio ao barulho que nós mesmos criamos ao nosso redor. Esta é uma verdade que tem o poder de revolucionar completamente sua maneira de encarar a vida e as decisões que você precisa tomar. A voz dútil do poderoso continua ressoando através das dimensões espirituais com exatamente a mesma clareza cristalina, a mesma autoridade absoluta e o mesmo poder transformador que demonstrou quando falou durante os eventos registrados nas Escrituras Sagradas, quando Deus conversou com Abraão, convidando-o a deixar sua terra natal e seguir para um destino desconhecido aos 75 anos de idade. Sua voz não era mais audível do que é hoje. Quando ele chamou Moisés, um ex-príncipe do Egito que se tornara pastor de ovelhas aos 80 anos, através de uma sarça que ardia sem se consumir. Sua voz não era mais clara do que é neste exato momento, quando ele sussurrou suavemente ao profeta Elias, que havia fugido com medo da rainha Jezabel e se escondera numa caverna no Monte Horebe. Sua voz não era mais distinta do que é enquanto você processa estas palavras. O apóstolo João, escrevendo sob inspiração divina, registrou uma das promessas mais extraordinárias e encorajadoras de Jesus Cristo, em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço,
e elas me seguem. Note cuidadosamente que Jesus não estabeleceu condições complicadas ou requisitos impossíveis para esta promessa. Ele não disse que apenas ovelhas com formação teológica avançada, ou aquelas que dedicaram décadas ao estudo das Escrituras, ou ainda aquelas que vivem vidas de oração contemplativa em mosteiros isolados, conseguem ouvir sua voz. A promessa é universal, aplicável a todos os que genuinamente pertencem a ele. Independentemente de idade, educação, experiência religiosa prévia ou circunstâncias sociais, Billy Graham costumava ilustrar esta verdade contando sobre um fazendeiro simples que participou de uma de suas cruzadas evangelísticas em Oklahoma, em 1956. Este homem, que tinha apenas a educação básica e passara a vida inteira criando gado, aproximou-se do famoso evangelista após o culto e disse: "Reverendo Graham, eu não sei muito sobre teologia, mas posso lhe dizer que Jesus fala comigo todos os dias, quando estou cuidando do meu rebanho. Sua voz é tão clara quanto a do meu vizinho quando conversamos sobre o tempo." Graham relata que ficou profundamente impactado pela simplicidade e autenticidade desta declaração, porque ela demonstrava perfeitamente a verdade bíblica de que Deus se comunica com todos os seus filhos, não apenas com uma elite religiosa. Então, se esta promessa é genuinamente verdadeira e aplicável a todos os crentes, por que observamos tantos cristãos sinceros vivendo em constante confusão, tomando decisões obviamente equivocadas e tropeçando repetidamente nos mesmos erros? Por que vemos pessoas que professam fé em Cristo, que frequentam a igreja regularmente, que participam de estudos bíblicos e grupos de oração, mas que parecem incapazes de discernir claramente entre a voz de Deus e as vozes do mundo? É simultaneamente simples e profundamente perturbadora. Els perdoram. Progressivamente, a sensibilidade espiritual necessária para reconhecer a voz do pastor em meio ao ruído ensurdecedor que permitiram que invadisse suas vidas. Se você está ressonando com essas palavras, se sente que precisa urgentemente desenvolver esta capacidade de ouvir a voz de Deus com clareza, deixe um comentário abaixo compartilhando qual é a área da sua vida onde você mais precisa de direção divina neste momento. E se este conteúdo está sendo útil para você, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda tremendamente a continuar produzindo material que pode transformar vidas. Sua inscrição faz toda a diferença. O discernimento espiritual funciona como um sistema de navegação sobrenatural que nos orienta através das tempestades mais violentas da existência humana. É o farol celestial que permanece firme e confiável, mesmo quando todas as referências terrestres desaparecem completamente. Billy Graham descrevia o discernimento como a capacidade divina de ver a realidade através dos olhos de Deus, distinguindo entre o que é temporário e o que é eterno, entre o que é meramente humano e o que é genuinamente divino. E é o espiritual que purifica o conselho humano, separando cuidadosamente a sabedoria autêntica que procede do trono da graça daquela sabedoria que tem origem terrena, emocional e até mesmo demoníaca. Durante uma de suas cruzadas em Londres, em 1954, Graham reencontrou-se com um empresário próspero que estava enfrentando uma decisão crucial sobre expandir seus negócios para o continente europeu. O homem possuía todos os recursos financeiros necessários, tinha a experiência empresarial adequada, e as circunstâncias pareciam absolutamente favoráveis. Todos os seus conselheiros financeiros recomendavam fortemente que ele aproveitasse a oportunidade. Contudo, algo em seu espírito permanecia inquieto e sem paz. Graham orientou-o a buscar direção divina através de oração fervorosa e estudo das Escrituras antes de tomar qualquer decisão definitiva. 3 semanas depois, o homem descobriu informações cruciais sobre instabilidade política iminente na região que tornaria o investimento extremamente arriscado. Ele posteriormente testemunhou que a voz suave do Espírito Santo o havia protegido de uma perda financeira devastadora que poderia ter arruinado não apenas seus negócios, mas também o futuro de centenas de funcionários e suas famílias. Esta história ilustra perfeitamente como o discernimento espiritual opera de maneiras que transcendem completamente a lógica puramente humana e a análise baseada exclusivamente em dados visíveis. Deus possui perspectiva eterna sobre nossas circunstâncias, conhecimento completo de fatores ocultos que não podemos perceber, e sabedoria infinita sobre as consequências de longo prazo de nossas escolhas. Quando aprendemos a sintonizar a nossa frequência espiritual na frequência divina, passamos a ter acesso a informações e insights que simplesmente não estão disponíveis
através de canais meramente humanos. O inimigo de nossas almas, entretanto, não permanece passivo diante desta realidade. Ao longo de milênios de experiência em guerra espiritual, ele desenvolveu estratégias progressivamente mais sofisticadas para confundir e enganar os filhos de Deus. Billy Graham alertava constantemente sobre esta realidade, explicando que Satanás raramente aparece com chifres e tridente. Ele se disfarça de anjo de luz, oferecendo soluções aparentemente perfeitas que conduzem a destruição. O inimigo descobriu que ataques frontais, e obviamente malignos, são facilmente identificados e rejeitados por cristãos biblicamente instruídos. Por isso, ele abandonou largamente essas táticas primitivas e desenvolveu abordagens muito mais sutis e perigosas. Ele se apresenta como oportunidade providencial, chegando no momento aparentemente ideal com propostas que parecem responder perfeitamente às nossas orações. Ele se disfarça de relacionamento abençoado, oferecendo conexões emocionais intensas, que prometem preencher vazios profundos em nossos corações. Ele se camufla como prosperidade legítima, abrindo portas financeiras que parecem ser evidências claras da aprovação divina. Ele imita a linguagem da fé, usando jargões cristãos familiares e citando versículos bíblicos fora de contexto para dar credibilidade às suas mentiras. Sem discernimento espiritual operando ativamente em nossas vidas, tornamo-nos alvos extremamente vulneráveis para essas deceptions elaboradamente construídas. Quantos ministérios promissores foram completamente destruídos por líderes sinceros que não conseguiram distinguir entre a voz de Deus e a voz de sua própria ambição, disfarçada de zelo espiritual? Quantos casamentos que começaram com grandes expectativas e aparentes bênçãos divinas foram progressivamente arruinados porque os cônjuges confundiram atração física intensa com compatibilidade espiritual genuína? Quantas decisões financeiras catastróficas foram tomadas por pessoas bem-intencionadas que interpretaram sucesso material temporário como aprovação divina permanente? Graham documentou centenas de casos ao longo de seu ministério onde a ausência de discernimento espiritual resultou em consequências devastadoras que poderiam ter sido completamente evitadas. A ausência de discernimento espiritual não é simplesmente uma inconveniência menor no crescimento cristão. É literalmente uma questão de vida ou morte espiritual. É a diferença entre caminhar consistentemente na luz divina e tropeçar constantemente nas trevas espirituais. É a diferença entre experimentar a paz sobrenatural, que excede todo o entendimento humano, e viver em estado perpétuo de ansiedade. É a diferença entre cumprir efetivamente o propósito divino para o qual fomos criados e desperdiçar nossa existência em atividades que, embora possam parecer nobres, não contribuem para a edificação do reino dos céus. Mas aqui está a verdade absolutamente transformadora que Billy Graham proclamou incansavelmente durante toda a sua carreira ministerial. A voz de Deus não se limita a informar ou educar, ela é intrinsecamente transformadora, carregando MC, mesmo o poder criativo que trouxe o universo à existência. Graham costumava dizer: quando Deus fala, ele não apenas comunica, ele cria, transforma e restaura. Uma única palavra do Altíssimo tem poder para mudar completamente o curso de uma vida inteira. Esta mesma palavra criadora que organizou o caos primordial em ordem perfeita, que separou a luz das trevas, que deu forma aos oceanos e às montanhas, continua operando hoje com exatamente o mesmo poder sobrenatural. Uma única palavra procedente diretamente da boca de Deus tem capacidade para curar instantaneamente um coração que foi ferido tão profundamente que parecia irreparavelmente destroçado. Pode restaurar miraculosamente uma família fragmentada, reconciliando relacionamentos que pareciam perdidos para sempre. Pode despertar sobrenaturalmente um ministério que havia adormecido sob o peso da rotina religiosa ou do desânimo causado por críticas e dificuldades. Pode abrir portas de oportunidade que pareciam permanentemente fechadas e remover obstáculos que pareciam absolutamente intransponíveis. Graham relembrava frequentemente o testemunho de uma mulher de 45 anos que participou de sua cruzada em Sydney, Austrália, em 1959. Ela havia perdido 2 filhos em um acidente de carro e vivia há 3 anos em profunda depressão, incapaz de encontrar significado para continuar vivendo. Durante o apelo evangelístico, ela ouviu claramente a voz de Deus dizendo: "Eu tenho propósito para a sua dor. Você consolará outras mães que passarão pela mesma tragédia." Essa palavra divina transformou completamente sua perspectiva
sobre o sofrimento e a impulsionou a fundar uma organização de apoio a famílias enlutadas que, ao longo de 4 décadas, ministrou a milhares de pessoas ao redor do mundo. Uma única palavra de Deus converteu sua maior tragédia em seu maior ministério. Para discernir genuinamente, entretanto, é absolutamente essencial nascer de novo através da obra regeneradora do Espírito Santo. Não estamos falando de uma simples reforma moral ou de uma decisão intelectual de seguir princípios cristãos. Estamos falando de uma transformação sobrenatural radical da natureza humana fundamental. O discernimento espiritual autêntico não é produto da inteligência humana, não importa quão desenvolvida ela seja. Não é resultado de educação teológica, por mais ampla e profunda que possa ser. É exclusivamente fruto da operação sobrenatural do Espírito Santo no coração, completamente regenerado pela graça divina. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, estabeleceu esta verdade de forma inequívoca. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Paulo não sugeriu que o homem natural tem dificuldade para compreender verdades espirituais. Ele declarou categoricamente que é uma impossibilidade absoluta. É como tentar ensinar teoria musical avançada para alguém que nasceu completamente surdo, ou explicar detalhadamente as nuances de um pôr do sol para uma pessoa cega de nascença. Billy Graham ilustrava este princípio contando sobre sua experiência com intelectuais durante suas cruzadas em universidades prestigiosas. Ele frequentemente encontrava professores brilhantes, com múltiplos doutorados e vasto conhecimento em diversas áreas do saber humano, que eram completamente incapazes de compreender verdades espirituais básicas que uma criança regenerada entendia naturalmente. Por outro lado, ele testemunhava sobre pessoas com educação limitada, trabalhadores rurais e indivíduos sem instrução formal, que possuíam insights espirituais profundos e sabedoria divina que deixavam teólogos renomados. Talvez neste momento você se encontre numa encruzilhada crucial de sua vida, enfrentando uma decisão que sabe que terá consequências permanentes. Talvez há uma voz interior que sussurra: esta é sua oportunidade, não a perca, enquanto outra voz adverte: tenha cuidado, algo não está certo. Se você se identifica com essa situação, permita-me dizer com toda a autoridade bíblica: o que você desesperadamente precisa não é de mais conselhos humanos, mais análises racionais ou mais tempo para pensar. Você precisa da voz clara e inconfundível de Deus falando diretamente ao seu espírito. Essa jornada para o discernimento espiritual autêntico começa com uma escolha fundamental: a rendição completa e incondicional ao senhorio absoluto de Jesus Cristo sobre cada aspecto de sua vida. Não uma rendição parcial ou seletiva, mas uma entrega total sem reservas. Billy Graham costumava dizer: Deus não negocia. Ele não aceita ser copiloto em nossa vida. Ele quer o controle total, ou você permanecerá navegando nas trevas da confusão humana. O discernimento espiritual nasce exclusivamente da rendição total de nossa vontade, independente à vontade soberana de Deus. É quando paramos de lutar pelo controle e entregamos voluntariamente as rédeas. A.O. Sr. Q. Algo profundamente sobrenatural acontece em nossa capacidade de percepção espiritual. É quando você toma a decisão radical de entregar sua vida completamente a Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor absoluto de cada área específica de sua existência, que seus ouvidos espirituais começam miraculosamente a se abrir para as frequências celestiais. A rendição genuína não é um evento único, mas uma atitude fundamental de vida que precisa ser conscientemente renovada diariamente. É a escolha constante de dizer: Senhor, eu escolho novamente hoje entregar minha vida completamente em suas mãos. Eu escolho confiar em sua sabedoria, em vez de confiar em minha compreensão limitada. Eu escolho seguir sua direção mesmo quando ela não faz sentido para minha mente natural. Quando você mantém essa decisão de rendição como o princípio fundamental que governa sua existência, algo extraordinário começa a acontecer progressivamente. A voz do Deus, que antes parecia distante e confusa, torna-se cada vez mais clara e reconhecível. As orientações divinas, que antes eram ambíguas, tornam-se específicas e aplicáveis às suas circunstâncias reais. Apóstolo Dias, que antes era apenas um conceito teológico, torna-se uma experiência diária tangível que guarda seu coração mesmo
nas tempestades mais violentas. Se este conteúdo tem tocado seu coração e você sente que Deus está falando com você através destas palavras, eu quero convidá-lo calorosamente a fazer parte desta família. Clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações. Você não vai se arrepender. E aqui nos comentários, compartilhe conosco. Qual foi a maior lição que você aprendeu com este vídeo? Como esta mensagem impactou sua vida? Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Vamos construir juntos uma comunidade onde a voz de Deus seja ouvida com clareza e onde, uns aos outros, possamos encorajar nesta jornada de fé. Seu testemunho importa e pode ser usado por Deus para transformar outras vidas. Hoje, neste momento específico da história, o Senhor não está meramente chamando você para uma fé nominal e superficial. Ele não quer apenas adicionar seu nome a uma lista de membros de igreja. Ele está oferecendo algo infinitamente mais precioso. Um relacionamento íntimo e dinâmico onde a comunicação entre vocês é clara, constante e transformadora. Ele está convidando você para uma experiência de vida cristã onde sua voz é inconfundível em sua consciência, onde suas orientações são específicas para suas situações reais, onde sua presença é tangível em cada aspecto de sua existência. Imagine como seria transformada sua vida se você pudesse ouvir a voz de Deus com a mesma clareza com que ouve a voz de seu melhor amigo. Imagine como seria diferente sua tomada de decisões se você tivesse acesso constante à sabedoria infinita do Criador. Imagine como seria transformada sua maneira de lidar com dificuldades. Se eu pudesse ver suas circunstâncias através dos olhos de Deus, esta não é uma fantasia espiritual e realista. É a realidade prática que Deus planejou para todos os seus filhos. É a vida abundante que Jesus prometeu. É a comunhão íntima que o Pai deseja ter com cada um de nós. É o padrão normal de vida cristã descrito na Escritura. Não uma experiência excepcional reservada para poucos privilegiados. Para experimentar essa realidade transformadora, você precisa fazer uma escolha decisiva hoje. Pare de viver confuso em meio às vozes conflitantes do mundo. Não permita que sua vida continue sendo dirigida pela cultura que sistematicamente chama o mal de bem. Não se deixe mais paralisar pelas vozes do medo que sussurram previsões catastróficas sobre seu futuro. Não continue permitindo que opiniões alheias, por mais bem intencionadas que sejam, tenham mais influência em suas decisões do que a voz do próprio Deus. A voz de Deus ainda fala hoje com a mesma clareza e autoridade com que falou no jardim do Éden, com o mesmo poder com que falou a Abraão, com a mesma intensidade com que falou a Moisés, com a mesma precisão com que falou a Samuel. Ela ecoa com a mesma autoridade transformadora através dos séculos, aguardando apenas que você silencie o ruído ao seu redor e sintonize seu coração na frequência celestial, onde ela sempre esteve transmitindo com amor, com propósito e com o desejo ardente de guiá-lo para o destino extraordinário que ele preparou especificamente para sua vida.